Vamos lá para a redação da TV Pai Eterno. O Fernando Brandão chega para falar ao vivo comigo sobre um tema muito interessante, viu? A gente tem falado muito sobre chuvas e a Prefeitura de São Paulo deixou de investir 413 milhões de reais de recursos que deveriam ser destinados para a prevenção de desastres em 2023. Fernando, então, tem os detalhes para a gente. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Brasil hoje. É isso mesmo, viu? Dos 2 bilhões e 100 milhões de reais em caixas para investir em relação à questão de combate à enchente e a desastre natural, a Prefeitura de São Paulo utilizou cerca de 1 bilhão 599 milhões de reais. Esses dados são do Portal da Transparência, constam aí através do Portal da Transparência. Então, a gente tem esse velho problema, né? Como você acabou de falar, a Prefeitura deixou em caixa mais de 400 milhões de reais que poderiam ser utilizados para resolver o problema das enchentes em São Paulo, ou para minimizar esse problema, para construir aí novas galerias pluviais, para fazer a limpeza das bocas de lobo e tudo mais, e a Prefeitura deixou esse dinheiro em caixa. A Prefeitura de São Paulo divulgou uma nota falando que a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, utilizou já mais de 1 bilhão de reais durante esses 3 anos de mandato para combate à enchente. No entanto, a Prefeitura deixou aí, então, de usar esse dinheiro. Em 2023 foram 413 milhões de reais e, segundo dados em anos anteriores, o valor continua o mesmo e até aumentando. O prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, mas, no entanto, eu creio que esse problema não é apenas de São Paulo, viu? A gente já tem noticiado aqui sempre, os outros veículos de comunicação também. Toda vez nessa época do ano a gente depara com cidades com esses problemas. Inclusive aqui em Goiânia, por exemplo, nós já tivemos toda a chuva, a gente tem problemas de alagamento, bocas de lobo entupidas e, enfim, a gente tem todos esses problemas de alagamento, deslizamento de terra e tudo mais. E é tudo isso que poderia ser utilizado e não é utilizado esses recursos. Imagina você que está me acompanhando aí na sua casa. Você tem, vamos supor aí, 50 mil reais para comprar um carro. E você não compra esse carro, você gasta esse dinheiro de outra forma. E gasta aí 20, 30 mil reais, talvez viajando com aplicativo e outros recursos, e não compra o carro. Você não vai ter o carro, você tem um recurso para comprar o carro e não tem porque você simplesmente não compra. É basicamente isso que acontece nas grandes cidades brasileiras. Existe o recurso, que é um grande problema, que muitos prefeitos, muitos políticos falam que não tem dinheiro, aí quando tem dinheiro para investir em algo, eles ficam arrumando desculpas e não investem todo o caixa que tem aí. 413 milhões que ficaram sem investir poderiam ter, com certeza, feito muita diferença em obras de infraestrutura em São Paulo, viu, Wilker? O nome disso é falta de gestão, falta de planejamento e de organização, né, Fernando? Porque é um dinheiro muito grande, 413 milhões de reais é muita coisa, dá para fazer muita coisa, poderia ter salvo vidas, poderia ter também diminuído o prejuízo de várias famílias e isso não foi feito justamente porque ninguém fez nada, o dinheiro ficou lá parado sem benefício nenhum para a população, que é o maior interessado, né? Exatamente. Obrigado pela sua participação, abraço. Abraço. Vamos lá para Brasília agora. O preço médio do aluguel residencial subiu 16% em 2023. O aumento foi mais que o triplo da inflação oficial do país no período. A gente vai então falar com a Lohane Castro, que chega ao vivo com os detalhes. Lohane, é com você. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Olha só, Wilker, com esse aumento, a média do metro quadrado em todo o Brasil ficou cerca de R$ 42. Esse levantamento é feito pela FIPZAP e aponta que, apesar dessa alta, 16,16%, o índice ficou abaixo que o de 2022, que era de 16,55%. No entanto, ao comparar com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o valor dos novos aluguéis ficou acima do percentual da inflação oficial, que acumula alta de 4,62%. E olha só que curioso, o estudo aponta ainda que imóveis com um dormitório só foram valorizados em 19%, enquanto os de 4 ou mais quartos tiveram valorização apenas de 11%. Ou seja, os aluguéis nesses locais que têm apenas
um dormitório ficou mais caro. O índice mostra ainda que a valorização acumulada no preço dos aluguéis de imóveis em 11 capitais brasileiras no último ano aponta que Goiânia é a cidade que acumulou a maior alta de todas essas 11 capitais, com 37,28% de valorização dos imóveis. Já Brasília, que é muito conhecida como uma cidade de aluguel muito caro, ficou em último lugar na lista de valorização, com 11%. Mas quando a gente fala de metro quadrado, Wilker, Brasília ainda assim tem o metro quadrado mais caro, fica na casa de R$ 40 o metro, e Goiânia, R$ 36. Já a cidade de São Paulo tem o metro quadrado mais elevado de todo o país, ultrapassando R$ 51. O que isso significa? Se você quer comprar um apartamento, um exemplo, de 27 metros em Goiânia, vai ser muito mais barato do que o mesmo apartamento de 27 metros em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ou aqui em Brasília também a gente percebe essa diferença. A pesquisa também fala ainda da rentabilidade. Em 2023, o retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,69%. E assim como eu disse, os locais que foram locados com apenas um dormitório tiveram mais rentabilidade do que locais com mais dormitórios, né, com mais quartos, porque foi mais valorizado no ano de 2023. Wilker? E essa alta nos preços, né, Lohane, acaba empurrando muitas pessoas para as áreas de risco. E a gente tem falado bastante aqui no nosso programa sobre os prejuízos causados pelas chuvas, os temporais que têm caído em várias partes do nosso país. Muita gente está nessa área de risco unicamente porque não tem condição de mudar de lugar, de ir para um lugar mais seguro. E essa valorização no preço do aluguel, essa alta tão expressiva, muito acima da inflação, acaba condicionando ou obrigando as pessoas mesmo a deixarem os lugares mais seguros e irem para outros locais onde o preço do aluguel é mais baixo. Então, é uma situação que preocupa muito e que a gente precisa se atentar, pois não? É o que ocorre na cidade de São Paulo, né, capital do estado de São Paulo. Justamente isso, o metro quadrado lá está R$ 51, ou seja, o mais caro de todo o país. Então, as pessoas procuram essas áreas de risco, que geralmente é em morros, perto de encostas, onde não poderiam ser construídas casas. Muitas vezes os lotes não são regularizados, mas ainda assim são vendidos e acabam ocorrendo essas tragédias que nós vimos nesses últimos dias na cidade de São Paulo, infelizmente, e também no Rio de Janeiro e em várias outras cidades do Brasil, porque é muito comum ter esse tipo de instalação irregular em áreas que não poderiam ser construídas, Wilker. Com certeza. Lohane Castro, direto de Brasília, obrigado pela sua participação, viu? Um abraço, até mais.